Como pode você ficar falando de transição planetária, senhor Luiz Fernando? Se o mundo está cada vez pior, não tem nada disso de conclusão da transição planetária. Mas vamos falar sobre isso aqui hoje, pessoal? Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Ponto Espírita. Pessoal, então o último vídeo aqui nessa série de vídeos de madrugada, aqui nesse nosso cantinho aqui dos canais, né? O próximo vídeo vai ser na varanda, eu prometo para vocês, à tarde, com aquele sol bacana, né? E eu vou gravar também ali embaixo da árvore lindona que eu mostrei para vocês em um vídeo que é quase em frente aqui à minha casa. Enfim, é muito lugar legal pra gente gravar. Eu ainda não desisti de voltar a gravar no carro indo pro trabalho, viu, pessoal? Quero muito, né, levar vocês de carona comigo. Ainda não é possível, né? Ainda não tenho a câmerazinha GoPro, mas quem sabe, né? A gente não vai ter no futuro. Bom, a gente no canal Espírita, né? Eu lá no canal Espírita, eu falo muito sobre transição planetária, porque a transição planetária está para encerrar. Nosso planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e vai ser um planeta em regeneração. E muitas pessoas contrárias a essa ideia do final da transição planetária têm como principal argumento que o mundo está cada vez pior. Basta a gente olhar aí para fora, olhar as notícias na TV, no celular, no computador, que a gente vai ver que o mundo está cada vez pior. Mas eu não compactuo com essa visão. Respeito quem tem, mas eu não compactuo. Até porque essa é uma estratégia também dos obsessores. Os obsessores não querem a evolução da Terra, não querem a evolução do planeta. E as pessoas sabem da urgência de evoluírem, já que na próxima reencarnação a Terra já estará nessa fase de regeneração. Então as pessoas sabem da urgência que nós temos de praticar a nossa reforma íntima para que a gente esteja completamente alinhados com o planeta em regeneração. Então os obsessores, não querendo isso, eles acabam espalhando essas ideias, essa visão de que não tem nada de final de transição não. Por quê? Porque o mundo está cada vez pior. E muita gente acaba captando então essa visão que eles querem passar, justamente para que a pessoa não tenha, né, essa urgência de... Opa, chutei aqui o celular. Para que a pessoa não tenha essa urgência então de evoluir. Mas quando a pessoa fala então que o mundo está cada vez pior, ela fala somente de violência, né? E a violência realmente ela se apresenta no nosso planeta em grandes proporções, seja a violência urbana em países como o Brasil, que é um país violentíssimo, seja a violência às vezes contra entes queridos, né? Marido e mulher, pais e filhos, né? Filhos e pais, enfim, a violência também nos núcleos familiares e essa violência de nações contra nações que nós estamos presenciando mais uma vez aqui no nosso planeta, enfim. Então sim, a violência ela se apresenta em níveis muito grandes no nosso planeta. Só que não é só a violência que nós temos que analisar quando a gente vai tentar ver se o mundo está cada vez pior ou não. Mas antes da gente ver o outro lado, até na própria questão da violência, pessoal, não é assim não que o mundo está cada vez pior não. Porque veja só, no passado, a humanidade no passado tinha violência como algo cultural, como algo legal. É só você pegar qualquer livro de história, quem não gosta de folhear o livro, tem documentários, tem vídeos aqui mesmo no YouTube. É só a gente ver como as nações no passado, elas guerreavam o tempo todo. Elas pilhavam, elas queimavam cidades, elas matavam por prazer, elas violentavam sexualmente por prazer durante essas batalhas.
E depois essas pessoas voltavam para suas nações e eram exaltadas por tudo isso que elas fizeram. Por quê? Porque a violência era cultural. Era culturalmente aceita e até incentivada. Porque assim você demonstrava força. Por mais que hoje ainda tenha nações pilhando nações, não é algo mais cultural. Nem todo mundo é a favor, por exemplo, da guerra que nós estamos vendo hoje. Mas se fosse no passado, todo mundo seria a favor. Um outro exemplo também que eu já falei lá no canal Espírita. Pense na situação da mulher. Por mais que a mulher hoje sofra muita violência ainda, muita violência, hoje existem leis que tentam proteger a mulher. São eficazes? Não. Mas existem leis que tentam proteger as mulheres. Nem todo mundo acha que a violência contra a mulher é correto. Mas pense no passado, como a mulher era simplesmente uma propriedade do marido. E isso acontecia com todas as mulheres. A mulher não tinha direito de ter voz, de ter opinião, nada disso. Ela era uma propriedade. E durante muito tempo, assim como o homem tinha um animal por propriedade, a mulher também era uma propriedade. Hoje é assim? Não, não é assim mais. Por mais que exista muita violência, infelizmente, contra a mulher, mas não é assim mais. A maioria das pessoas não compactuam mais com isso. Não é culturalmente permitido, aceito, bonito. Não. As leis de proteção contra as mulheres são falhas? Ainda são. Mas hoje a violência contra a mulher não é como era séculos atrás. Veja só, também já falei no canal Espírita, a questão dos animais. Por mais que existam leis hoje que também tentam proteger os animais, e isso nem sempre acontece, mas no passado o animal era um simples objeto sem alma. As pessoas acreditavam que eles não tinham alma, então não tinham sentimentos, não sofriam, então toda a sorte de violência podia ser praticada contra os animais, porque culturalmente isso era aceito, era normal, era certo, porque eram seres sem alma. Hoje a maioria das pessoas pensam assim? Claro que não, por mais que existam pessoas que ainda estão caminhando por essa senda cruel, maltratam os animais, a maioria das pessoas não fazem isso mais, não aceitam. A gente viu o caso do cãozinho Orelha, né? Recentemente, tem vídeo no canal Espírita sobre esse caso, né? Por mais que haviam ali alguns adolescentes que cometeram aquela maldade, quantas pessoas Brasil afora que se indignaram com aquilo. Mas antigamente as pessoas nem iam ligar, por quê? Porque era normal, era culturalmente aceito. Hoje não é assim mais. Veja a escravidão mesmo. Por mais que na época da escravidão, né, a escravidão é uma chaga na história brasileira, da humanidade, mas estamos falando aqui do nosso país. A escravidão é uma chaga na história brasileira, mas hoje nós não compactuamos mais com nenhuma forma de escravidão, não é verdade? Mas na época era culturalmente aceito. Tanto é que as leis previam a escravidão. E hoje é assim? Não é. Hoje a lei proíbe a escravidão e as pessoas não aceitam mais a escravidão. Então vocês conseguem ver que até nessa parte de violência não está tudo piorando? Ah, mas lá na década de 50, de 60, o índice de criminalidade era menor do que hoje. Então está aumentando. Mas há explicações lógicas e racionais. Primeiro, há mais pessoas reencarnadas. E como nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós temos que abandonar as nossas
más tendências, veja, a gente vem para a reencarnação, vamos supor, nós praticamos a violência em reencarnação passada. Então a gente vem agora para a gente eliminar essa má tendência. A gente não consegue, por vezes, eliminar logo na próxima reencarnação. Então a gente comete o erro novamente. Ou seja, nós vamos praticar a violência novamente. Por isso que ainda existe violência no nosso planeta. Quanto mais espíritos reencarnam na Terra, vai haver mais espíritos com essa má tendência de violência, mais espíritos que não conseguem se desfazer disso logo nessa reencarnação. Então é óbvio que quanto mais espíritos reencarnando na Terra, todos são espíritos necessitados de evolução mais atos de violência vão acontecer. Além disso, muitos espíritos estão sendo trazidos para essa reencarnação agora como a última oportunidade antes da transição, para que eles tentem então se desvencilhar dessa má tendência da violência. Eles não conseguem, muitos não conseguem. Deixaram para a última hora, não conseguem. Por isso que tem violência ainda na Terra. Mas esses espíritos estão sendo degradados em planetas inferiores como Quiron, porque não poderão continuar reencarnando aqui quando a Terra for um planeta em regeneração. Então, mesmo na questão da violência, as coisas não estão só piorando. Pelo contrário, se vocês estão me assistindo, se nós não temos coragem de cometer uma atrocidade, um crime, não é só por medo de punição, nós não achamos certo cometer um crime, uma atrocidade, isso já prova que não está cada vez pior, porque no passado a gente já cometeu. No passado a gente estava naquelas nações que pilhavam, que matavam, que abusavam sexualmente de quem perdia as guerras, de quem colocava fogo. Naquelas casas simples, não importa se tinha gente, tinha criança, tinha idoso, tinha mulher, tinha homem, não importa, tinha animais, não importa. A gente estava lá e hoje nós estamos aqui, repudiando tudo isso que nós fazíamos. Tá vendo uma prova de que não está tudo piorando? Agora, olhe ao nosso redor, quantas coisas boas nós estamos presenciando. Aqui do Brasil nós temos essa notícia incrível desse medicamento, a polilaminina, que é uma esperança para pessoas que perderam seus movimentos por conta de lesões na medula, popularmente na coluna. Algo que até pouquíssimo tempo era inimaginável. E hoje nós temos uma esperança real de cura. Da Espanha vem a notícia da esperança real da cura do câncer de pâncreas. Da França vem a notícia de um garotinho com câncer terminal no cérebro. O câncer desapareceu quando ele foi exposto a um medicamento experimental. As notícias que chegam de algumas pessoas que estão adquirindo imunidade contra o HIV. As notícias que chegam do Japão. Cientistas japoneses conseguiram eliminar o cromossomo que causa a trissomia do par 21, que causa a síndrome de Down. Conseguiram isso em laboratório ainda, mas olha a esperança. Aqui no Brasil, aqui no sul de Minas, na Universidade Federal de Lavras, vou falar isso porque tem a ver com a minha família, Minha família tem, essa condição. Uma pesquisa que está sendo conduzida pelo Departamento de Alimentação lá na Universidade Federal de Lavras. Provavelmente em 2029 teremos um novo medicamento para o vitiligo. Um medicamento revolucionário. Veja a questão do meio ambiente. Nunca se falou tanto em preservação do meio ambiente. Nunca se gastou tanto dinheiro para preservar o meio ambiente. É claro que existe desmatamento em vários lugares. Nunca se falou tanto da importância de preservar o meio ambiente. Eu na escola eu tenho que falar sobre isso. Quando eu estudava, não falavam. Hoje eu, como professor de ciência e biologia, tenho que bater nessa tecla
o ano todo de preservação ambiental. Vejam como o mundo está melhorando. Não deixem o pessimismo tomar conta de vocês. Isso é uma estratégia dos irmãozinhos que não querem a evolução do planeta nossa. Não deixem o pessimismo tomar conta de vocês. A transição, o final dela está aí. A dor, o sofrimento tem hora para acabar. Não quer dizer que após a próxima década de 50 vai mudar tudo como mágica de uma hora para outra. Não, é gradual. Mas o sofrimento vai acabar no nosso planeta. A nossa próxima reencarnação já vai ser numa terra muito melhor do que ela é hoje. Na terra em regeneração. Vamos nos alegrar, vamos ter otimismo, não vamos nos entregar a essa atmosfera do pessimismo que os obsessores querem que a gente entre, que tá tudo ruim, cada dia tá pior. Não é assim. Não é assim. Por mais que exista sofrimento ainda no nosso planeta, as coisas não estão piorando a cada dia, estão melhorando. Tá certo? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, no canal Ponto Espírita. Confere aí se você deu um joinha aqui nesse vídeo, se você está inscrito no canal, confere também se a opção toda está marcada lá no sininho das notificações, tá bom, pessoal? Próximo vídeo prometo para vocês que já vai ser naquela vista linda lá da varanda do meu quarto, tá bom? Um fraterno abraço a todos, já estava esquecendo, ó. E assim seja. Tchau, pessoal.